Fala galera, você conhece a hibridização do carbono? Como é que ela funciona? Como é que ela é cobrada? Não? Então vou ensinar em 12 minutos. Vamos lá! Bom, pessoal, eu trouxe aqui um dos elementos mais importantes da vida, o elemento carbono. Você vê pela química orgânica o tamanho dela, né? Mas essa aula, pessoal, é para te ensinar como acontece a hibridização e como você classifica, resolve questões e tudo mais. Nunca mais ter problema com hibridização. Você vai entender, mas antes disso, te inscreve no canal, ok? E avisa a galera que tem uma aula de hibridização do cara chamado carbono. Vem comigo, eu vou te explicar como é que funciona. Olha só. O nosso amigo carbono, ele tem o quê? Número atômico 6 prótons e 6 elétrons, ok? 6 elétrons. Eu vou distribuir esses 6 elétrons, veja comigo. 1s2, 2s2 e 2p2. Normal, é uma distribuição no estado fundamental, que é a forma original, ok? Da sua distribuição eletrônica, sem nenhum problema. Mas eu vou tirar um raio-x disso, tá? Vem comigo. Olha, a camada de valência, que é a camada que nos interessa, tá? Ela tem assim, 2s2, ali dentro então desse único orbital do subnível S, temos 2 elétrons, certo? 2 elétrons. São elétrons emparelhados. No subnível P, ali no 2p2, pô, lembra que o P ele comporta, na verdade, 6 elétrons, então ele tem 3 orbitais. Aqui, pessoal, 1, 2, 3. E dentro desses 3 orbitais, ele tem apenas 2 elétrons. Resumindo a história, o carbono, pessoal, apresenta no seu estado fundamental 2 elétrons, apenas 2 elétrons desemparelhados. Francis, mas o que isso aí quer dizer? Isso reflete no quê? Sabe no que reflete? Que o carbono, no estado fundamental, ele faria apenas 2 ligações. Ele faria apenas 2 ligações. E você está acostumado a ouvir de um professor, a pesquisar por aí, que o carbono é tetravalente, que ele faz 4 ligações covalentes. A conta não fecha. Veja bem, se o carbono ele tem 2 elétrons desemparelhados, cada elétron desemparelhado permite uma ligação, 4 elétrons desemparelhados seriam necessários para fazer 4 ligações. Vamos dar um jeito nisso então, pessoal. O jeito é o seguinte, eu vou então fazer o carbono passar por um estado chamado de ativação. Ele vai sofrer uma ativação. Francis, o que é mesmo ativação? Bom, você pode acompanhar na aula de hibridização do berílio, do boro, e agora ter certeza aqui que funciona assim, quer ver? Carbono, 6 elétrons, 1s2, 2s1, 2p3. Francis, o que aconteceu? Um elétron do S, ele foi promovido para o P, tá? O carbono não perdeu nada com isso, não ganhou nada com isso, tá? Foi um elétron que foi promovido do S para o P. Pronto, assim nós temos um estado chamado de estado ativado. Vamos olhar como é que ficaram os orbitais do carbono? Veja, então temos aqui, pessoal, 2s1. 2s1, ali dentro desse único orbital, um elétron desemparelhado. E o 2p3, agora é 2p3, né? Então você vai ter ali, pessoal, o seguinte, você vai ter nos 3 orbitais, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 elétrons desemparelhados. Soma comigo. Temos um elétron sozinho aqui, mais 3 aqui, temos 4 elétrons desemparelhados. Tá, Francis? Mas isso reflete no quê? Eu te explico. Isso reflete em poder fazer 4 ligações do tipo covalente. Não 2, 4. Então a ativação do carbono foi necessária para ele poder agora fazer o quê? 4 ligações do tipo covalente. Muito bem, resolvido o problema do número de ligações. Mas agora temos um outro problema. Qual que é? Seguinte, esse carbono aqui, por exemplo, no metano, ele está ligado a 4 átomos de hidrogênio. Se você parar para pensar, são 4 ligações do tipo simples, ok? São 4 ligações do tipo sigma, não é verdade? Simples ou sigma, aqui também, aqui também. São 4 ligações idênticas, e para fazer 4 ligações idênticas, o meu átomo ele precisa de 4 orbitais idênticos, mas ele não tem. Sabe por que ele não tem? Porque o orbital do subnível S, você lembra disso? Ele é circular. O orbital do subnível P, ele é na forma de halteres. Olha só, 1 orbital, 2 orbitais, 3 orbitais. 1, 2, 3, 4. Mas por enquanto, pessoal, esses orbitais eles estão com uma forma diferente, eles estão num formato diferente. Não pode.
orbitais diferentes realizarem ligações idênticas. A natureza resolveu fazer o seguinte: que tal a gente fundir isso, hibridizar isso, tá? Fazer uma hibridização. Faremos, faremos. Então, se eu misturar essas coisinhas, eu vou ter como resultado isso aqui, pessoal. Veja, esses comportamentos diferentes dos elétrons agora vão ser igualados. Então, temos um orbital híbrido, veja, é uma forma intermediária. Temos 2 orbitais híbridos, tá pegando? Temos aqui um terceiro orbital híbrido, ok? E temos aqui um quarto orbital híbrido. Cada nuvenzinha que você está vendo, pessoal, acaba sendo, então, uma nuvem eletrônica, onde o teu carbono ele está, ok, com um comportamento intermediário em relação ao que ele tinha antes, tá? Se eu pegar esses 4 canetões, por exemplo, o que acontece? Eu vou ter essa figura aqui aproximadamente, veja bem, tá? Então temos aqui em cada canetão uma nuvem eletrônica. E essa figura, pessoal, ela tem 1, 2, 3, 4 lados. Isso aqui, pessoal, é um tetraedro. A geometria molecular, a geometria, quando eu tenho então um carbono só fazendo ligação simples, ela vai ser tetraédrica. Tetraédrica, ok? E o ângulo entre as ligações, ele vai ser um ângulo de 109 graus e 28. Sempre que o carbono fizer só ligação simples, geometria tetraédrica, e o ângulo 109 graus e 28. E sabe qual é a informação especial aqui? Pegamos um orbital S e pegamos 3 orbitais P. Então, a hibridização ela é chamada de sp3. Um S e 3 orbitais P. Pronto, hibridização sp3. Sempre que um carbono fizer só ligação simples, pessoal, a hibridização ela vai então ser conhecida como sp3. Mas, Francis, e se o meu carbono fizer uma ligação dupla, como ali, por exemplo, naquele alceno, ali no eteno? Veja, numa ligação dupla eu vou ter aqui ó, a dupla ligação, porém vou ter 2 ligações simples. Teremos, pessoal, a ligação então aqui sigma, 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 e teremos uma quarta ligação, que é a ligação do tipo π. Bom, são quantas ligações idênticas ali, pessoal? São só 3. Veja, 3 ligações idênticas. 3 ligações idênticas, só preciso de 3 orbitais idênticos. Vamos de novo então? Veja, aqui por exemplo, o subnível S tem ali o orbital na forma circular. O subnível P tem um orbital, ou os orbitais, na forma de halteres. Aqui, tá? Os 3 halteres então, representando os 3 orbitais. O que vai acontecer? Vai rolar uma hibridização. Mas, galera, olha o que acontece, tá? Eu só preciso 3 orbitais idênticos. Um dos orbitais não vai sofrer hibridização. Sabe por quê? Porque ele vai realizar a ligação diferente, a ligação π. 3 ligações idênticas, eu vou usar 3 orbitais idênticos. Quer ver o que vai acontecer? Eu vou ter então aqui, pessoal, veja bem, tá? Ó, um orbital híbrido, 2 orbitais híbridos, 3 orbitais híbridos. Pronto. E o quarto orbital? Ele não passou pela hibridização, certo? Bom, se eu hibridizei apenas 3 orbitais para fazer as 3 ligações sigmas, eu vou chamar essa hibridização de SP. E aí, SP2, SP2, tá? Então aqui, pessoal, a hibridização ela será do tipo SP2. Eu terei aqui, pessoal, uma geometria que será trigonal plana, geometria trigonal plana. E eu terei, pessoal, tá? E eu terei 3 ângulos iguais, cada um no valor de 120, tá? 120 graus. Sempre que o carbono fizer uma ligação dupla, ele será um carbono sp2, com geometria trigonal plana e o ângulo de 120. Então o tipo de ligação vai determinar o tipo de hibridização. E eu, para colaborar com tudo aqui, pessoal, vou fazer o seguinte, ó, o carboninho aqui do lado, esse carboninho que está aqui do lado, também faz ligação dupla, e ele vai ter o mesmo tipo de hibridização. Veja, temos então aqui, ó, o orbital que não sofreu hibridização, e eu estou desenhando para você o mais próximo dessa moléculazinha aqui. Veja, a ligação π, acontecendo com orbitais em paralelo, certo? Ó, então essa é a ligação π, certo? Essa é a ligação π.
E essa interpenetração de orbitais aqui, pessoal, é a chamada ligação sigma. Então isso é muito próximo, esse é uma representação próxima, ok, à molécula de eteno, por exemplo. E aqui está o pacotinho que mais te interessa. E vamos ao último caso aqui, ó. O carbono que faz uma tripla, então ele vai ter o seguinte, ele vai ter aqui, pessoal, tá? Ligação sigma, sigma, e ele vai ter então aqui, pessoal, ligação do tipo π e ligação do tipo π. Bom, temos um orbital então circular que é do subnível S. E do subnível P, pessoal, nós temos ali 1, 2, 3 orbitais. Porém, eu só tenho duas ligações idênticas, só duas ligações idênticas. Para duas ligações idênticas, só eu preciso dois orbitais idênticos. Vamos hibridizar isso aqui e o que vai acontecer é o seguinte, quer ver? Ó, veja, um orbital híbrido, ok? Outro orbital híbrido. Isso num carbono. Agora, esse orbital que você está acompanhando comigo, ele não vai hibridizar. Nem esse aqui. Sabe por quê? Porque eles vão ser responsáveis por fazer a chamada ligação π. Outro orbital, ó, que vai fazer a ligação π. No caso de uma ligação tripla, o carbono, então, pessoal, ele vai realizar ali duas ligações π. Ele vai hibridizar apenas esses dois orbitais. Por isso, a hibridização se chamará do tipo sp, ó, S e P. Teremos ângulo aqui, pessoal, de 180 graus e a geometria, ela será linear. Beleza? Então esse é o carbono quando ele realiza a ligação tripla, a hibridização do tipo sp. Eu vou fazer aqui um do ladinho, quer ver? Ó, o outro carbono aqui do ladinho, tá? Esse carbono aqui então, tá bom? Ó, orbital híbrido, maravilha. E os orbitais P que não sofreram hibridização, A ligação π, ela acontece com orbitais em paralelo, ó, em paralelo, maravilha. E a ligação sigma, essa interpenetração. Ligação π, certo? Tá aqui, ó. Aqui então as ligações do tipo π. Bem marcadinhas, certinho. E aqui ligação sigma. Pegou essa, pessoal? Então quando o carbono faz só a ligação sigma, ele é um carbono sp3. Ele fez uma ligação dupla, então ele vem a ser sp2. Se o carbono faz uma ligação tripla ou até duas duplas, ele é um carbono do tipo sp. sp3, sp2 e sp. Pessoal, então temos uma aula prontinha sobre hibridização do carbono. Te inscreve no canal, avisa a galera. Olha só, esse assunto está dominado. Tchau, tchau.